Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui quem vos fala é Juliano Te Amo e esse é mais um Cine Geek pra gente falar sobre Wicked for Good. Isso mesmo. E para conversar comigo sobre esse filme, eu trouxe a Alicia e o Rodrigo Resenha. Você já deve estar aí, somos todos figurinhas carimbadas aqui no Podverso, né? Nós estamos sempre dando as caras por aqui. Né? Você deve já estar falando assim, meu Deus, esse elenco precisa trocar. Não, gente, estamos sempre unidos aqui para falar de filmes e séries, seja aqui no Cine Geek ou no Degustando Séries, né? E é sobre. Isso. Bom, mas antes da gente seguir pro nosso papo, não deixa de nos seguir, né, nas redes sociais. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube. O meu é @prettyli, pra quem quiser saber de cosplay, novidade aí. Bora conversar, gente. Bora conversar. Rodrigo, você. Meu @resenha pós-créditos, falando de filmes, séries e cultura pop, já tem resenha de Wicked parte 2 lá. Então, você que vai ver o podcast agora aqui, depois se quiser, né, me criticar ou quiser conversar comigo sobre o filme, vai lá também. Olha, o Rodrigo já deixou um clickbait aqui pra vocês irem lá ver se concordam com ele, viu? Depois eu vou. Eu vi que tem. Eu vi que ele teve ali. Eu vi que ele já gerou uma polêmica lá no Instagram dele. Eu assisti parte do vídeo, depois eu tenho que assistir o resto, que eu fiquei com medo de. Sei lá que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de que, gente? Como é que de tomar spoiler se eu assistir também? Tô ficando maluca. É aquele negócio. O Rodrigo teve a oportunidade de assistir um pouquinho antes. Eu vi que ele tinha soltado a resenha. Eu falei, vou me segurar um pouquinho. Porque eu ia assistir no dia seguinte. Então eu falei, eu vou segurar um pouco aqui a resenha do Rodrigo antes de eu dar meu visu do jeito que ficou. Mas é que eu confio muito no review também do Rodrigo, gente. O Rodrigo é alguém muito sensato na hora de fazer review. Não puxando o saco, mas real. Obrigado. Então, vamos lá. Obrigado. Depois eu mando o Pix, Alicia. Obrigado. Ai, gente, ao vivaço aqui, viu? Não foi nem improviso, essa saiu natural. Ai, mas enfim, se você se diverte, né, com os nossos programas, você já segue aí, né, o podcast, seu escutador de preferência, avalia a gente com 5 estrelas para você dizer aqui se você gosta, né, dessa galhofa, às vezes, que a gente faz aqui nos podcasts, pois toda semana tem conteúdo novo aqui no Podverso da Geek. E bora abrir aqui o portal, né, o Verde Esmeralda, pra gente ir direto pra Oz. Solta a vinheta. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu abrir meus tópicos. Ai. 3, 2, 1... Bom, avisando aqui, né, que após a vinheta teremos spoiler, porque eu acho que é um pouco difícil falar do filme como um todo e a gente não falar efetivamente coisas que acontecem, né? Então, e tendo em vista também que O Mágico de Oz é um filme de 1939, né? Embora acreditem, eu não sabia nada, vocês acreditam nisso? Eu não conhecia a história do Mágico de Oz, assim, no detalhe, exceto que, né, o grupo principal vai lá na estrada amarelinha pra Oz e tal, mas assim, o desdobramento da história como um todo, eu não sabia. Vocês conheciam, gente, a história do Mágico de Oz? É que a gente não pode deixar de falar, né, que o Wicked, ele é uma fanfic de Mágico de Oz, então, assim... Conhecer o Mágico de Oz, eu acho que eu já conhecia, porque eu sou muito fã da Judy Garland. Eu assisti uma vez na casa das minhas primas, assim, tipo, ficamos nós 3 ali de madrugada assistindo. E é muito gostoso ter contato com obras tão antigas e principalmente obras que revolucionaram o cinema, né? Isso falando de O Mágico de Oz, né? Que a gente está falando daquela obra de 1939. Mas trazendo já pro atual, né? Essa releitura que o Gregory Maguire fez para livro, e graças a Deus a gente teve uma adaptação para a parte musical, porque o livro me assusta um pouco, eu gosto bastante. Abre uma lista de gatilho, assim, tem no livro do começo ao fim. Mas, assim, quando a gente fala da obra adaptada pro musical, e finalmente agora que a gente está tendo aí esse espaço ganhando
nas telas, né, filme, uma adaptação cinematográfica, claro que vai passar por uma outra apuração. Claro que vai passar por outros olhos, né? Porque agora a gente não tem tanto recursos limitados, cenários limitados. Eles realmente montaram tipo um parque de diversões. Eu não sei se quem aí tem essa curiosidade de behind the scenes, mas eu acho muito legal falar que eles montaram basicamente um parque de diversões, né? Assim, para fazer essas gravações e que funcionaram também muito no estilo teatral, né? Até porque a Ariane e a Cintia Erivo, elas cantaram ao vivo as músicas que estavam ali, e eu não posso deixar de acrescentar no fato de que as gravações começaram em dezembro de 2022, aí a gente teve logo em 2023 uma greve de roteiristas aí, que meio que travou as gravações, e a gente teve depois o retorno das gravações em 2024, e foi tipo uma batelada, assim, foi uma coisa muito, vamos ter que fazer os dois filmes de uma vez, né, e é muito engraçado, porque entre os filmes o salto seria, por exemplo, de 5 anos, né? E aqui entre os filmes, eles gravaram os dois em simultâneo, então fica aquela sensação de, nossa, o que será que vão colocar nessa versão? O que será que ficou de fora? A gente teve, quando saiu o primeiro filme, a gente teve algumas imagens meio que vazadas do que poderia estar no primeiro filme e que entraram agora no segundo filme, que eu acho que ficou sensacional, certas imagens que eles colocaram ali. E aí é com vocês também, porque eu gosto bastante da temática. Eu gosto bastante, assim, eu há um ano atrás, eu não conhecia o Wicked, né? Quer dizer, conhecia de conhecer, né, que existia, a legião de fãs que movimentava, da onde que surgiu e tal. Mas conheci o Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz já conhecia, já tinha assistido o filme clássico, nunca li o livro, mas inclusive eu vi uma sessão de O Mágico de Oz que teve aqui na minha cidade, né? Que eu moro em Porto Alegre. É uma cidade, que uma cidade não, que é uma sessão que foi musicada. Então, tinha uma banda tocando Led Zeppelin e Que gostoso! enquanto rodava o Nossa, que filme. delícia! É, Nossa, tem uma versão dessa no YouTube completa para quem quiser ver, inclusive, essa temática de Mágico de Oz com Led Zeppelin. É perfeito, encaixa perfeitamente a história do perfeito. começo ao fim. Eles tocam o álbum algumas músicas do Led Zeppelin e também tocam o álbum do Pink Floyd. Ai, como é que é o álbum lá, o álbum mais famoso do Pink Floyd, né? E, cara, as músicas casam muito, assim, tipo, a sessão ela ganha um tom psicodélico quase, assim, então, tipo, nossa, muito. Então, foi uma experiência no cinema que ficou marcada em mim. Mas, voltando pro assunto Wicked, eu então assisti a parte um, né, mais ou menos um ano atrás, e eu fiquei completamente wickedizado, sabe? Eu acho que o Wicked parte um foi um. E eu sou uma pessoa muito crítica com musicais, que eu gosto de musicais quando os musicais são bons. Quando os musicais são ruins, não é que eu não goste, eu detesto. Então aí eu acabo sendo bem crítico. E a Wicked, cara, o Wicked Parte um foi algo mágico, assim, porque eu fiquei encantado com o Uhum. filme, eu fiquei perplexo, eu fiquei, meu Deus, eu acabei de ver o melhor musical da década. E eu continuo achando que o Wicked Parte um é o melhor filme musical da década. De 2020 pra cá não tem um musical melhor que o Wicked Parte um. Porém, Ah, errata. É Pink Floyd Dark Side of the Moon. A versão que tem no YouTube. É perfeito. É isso isso, aí. isso. Aí eles tocam algumas músicas do Led Zeppelin e depois eles tocam o Dark Side of the Moon completo. Completo. Tipo, desde da cena da cena. Acho que. A cena da casa, talvez. Ou é a Peraí que eu cena que vou fazer. aparece a Glinda. Eu vou te mandar. É o do começo ao fim do filme. Eles pegam certinho o Dark Side of the Moon do começo ao fim do filme. Tem 43 minutos. Aqui. Cara, é muito, Que eu achei. é muito bom. É muito bom. Assim, aconselho façam isso, sabe? Façam isso. Mas aí, assim, em relação ao Wicked, né? Então, cara, eu fiquei muito encantado, assim, com a história.
com o filme. E aí agora, esse ano eu estive em São Paulo em abril, e aí tive a oportunidade de assistir a peça e só gostei ainda mais, sabe? A peça aqui, né, com as interpretações da Fabi e da Mirá, tipo, elas são, né, a Glinda e a Elphaba, né, não tem como não gostar de Wicked vendo elas, né, dando vida aos personagens. Então acho que criou uma expectativa muito grande em mim pra parte 2. Mesmo que eu ache, né, e já historicamente a gente sabe que o segundo ato da peça tem, né, um decréscimo, assim, de emoção. Historicamente, né, os próprios fãs dizem isso. Mas, ai, não tá na hora de falar ainda, né? Mas eu não gostei tanto, assim, da parte 2 de Wicked. Opinião polêmica. Eu vou perguntar o porquê, mas Review deixa. é bem-vindo. Eu só queria eu fazer o gancho dessa pergunta que eu fiz pra vocês, porque pra mim foi tudo muito novo, né? Essa parte 2 ela se conecta bastante com os personagens e os acontecimentos do Mágico de Oz. Só que além de nunca ter assistido o Mágico de Oz, não li, não vi nada, e nem assisti ao musical do Wicked, né? Eu tava completamente alheia, gente. Aí eu assisti essa parte 2, juro a vocês, eu jurando que ninguém morria, né? Eu achava que, sei lá, era uma história feliz, ia ter um final feliz. Tudo colorido. Eu falei, não vai ter morte. Agora, E aí quando a irmã dela morre, aí eu fiquei assim do lado de uma amiga minha que já sabia a história. Eu falei assim, mas ela morreu mesmo? Aí minha amiga, sim, Ju, ela morreu. Aí eu, ai, gente, mas a pessoa morre em Wicked? Não! Aí fica indignada, né? E aí, mais pra frente, quando tem a cena do Fiero, eu fiquei indignada. Eu falei, amiga, ele morreu também? Aí ela, não, Ju, não morreu. Aí eu falei, pô, caramba. Então, pra mim, foi uma experiência realmente nova, porque eu não sabia de nada, sabe? E eu terminei o filme, fui atrás de saber qual era a história do Mágico de Oz, como o Wicked encaixava exatamente na timeline do Mágico de Oz e tudo mais. Foi, inclusive, bem interessante. E aí, eu queria até perguntar para quem tá nos escutando se vocês também já sabiam a história por trás de Wicked / Mágico de Oz, né? E como foi a experiência de vocês, né? Se foi assim como eu, sem saber nada, ou se vocês já tinham ideia, porque eu acho que isso também trouxe um peso para a minha experiência. Gostei muito da parte 1, acho que, tipo, sem defeitos, totalmente. Mas, tipo, concordo com o Rodrigo de que entre parte 1 e parte 2, a parte 1 para mim é muito melhor. Eu acho que talvez o tempo que a parte 2 teve poderia ter sido reduzido, eu não sei. Assim, eu acho que como eu não tive acesso ao material original e tudo mais, vocês podem até falar com mais propriedade que eu, se rolou uma encheção de linguiça aqui nessa segunda parte, né? Mas, assim, uma coisa que me impressionou negativamente foram as músicas. Gente, o que foi que aconteceu? Nossa, quando começou a cantar as primeiras músicas, mas eu fiquei num incômodo tão grande. Pra mim, não tava legal, sabe? Eu ficava, nossa, gente, mas as músicas do primeiro filme era muito melhor. Muito melhor. E aí demorou um tempo pra eu entrar mais assim na experiência e tal, sabe? Acho que só lá pro final do filme foi que eu consegui realmente me envolver. E aí sim, o ato final pra mim foi maravilhoso, emocionante. Porra, eu chorei tanto, gente. Eu chorei tanto nesse ato final. Eu saí do cinema com a cara toda inchada. E eu tava muito constrangida porque eu me emocionei muito com o final e eu fiquei muito triste também com o final. Depois vocês falam, respondem se vocês gostaram, mas enfim, o Wicked tem muito uma questão social ali, né? E aí no final eu fiquei com a sensação de que, tipo, o sistema venceu, gente. A Elphaba foi embora, largou tudo, todo mundo ficou achando que ela era ruim. Aí eu fiquei muito puta. Enfim, feito toda a minha dissertação sobre o que eu achei sobre o filme, agora eu deixo vocês falar. Vamos lá, que eu acho que, como eu falei, né, não é que eu não gostei do filme, tá? Vou ser bem claro pra vocês.
Eu não acho um filme ruim, só eu não gostei tanto como eu achei que eu gostaria. Então, tanto, né, que e a minha nota no resenha lá foi como um meio termo, assim, tipo, eu dei 3 de 5, né? Não sei se tu também podia falar isso agora, porque a gente vai dar nota no final, Uhum. mas dando esse spoiler da minha nota. Mas é como a Ju comentou, acho que os pontos que mais me pegaram, mais me incomodaram no filme, são as músicas. As músicas, elas, em sim, olha, um, elas vão pro chão, assim. Enquanto se na parte um a Elfba tava voando, aqui elas vão pro chão. E as músicas vão pro chão. É, não tem uma música que eu tenha saído cantarolando do filme, como na parte um. Claro que tem dois grandes números musicais que me chamam a atenção e que eu tenho que destacar aqui, porque Uhum. não são muito bons. E aqui coloco, né, No Good Deed No Good Deed é muito e o boa, For sim. Good, né? Tipo, No Good Deed Uhum. pra mim é o melhor número musical da parte 2. Tipo, pegando A todo o parte que conceito da entra essa música cena. ficou muito bem feita, sim. Muito bom, é muito bom mesmo. E a For Good é uma performance mais intimista, né? Não é um grande número Uhum. musical, mas tá ali muito forte pelo momento emocional e pela voz, né, de Cynthia Erivo e Ariana Grande. Então acho Sim. que são as duas cenas que eu posso dizer que são mais parecidas com aquilo que a parte um entregou. O restante, gente, que tédio, Fora cara. essas duas, eu não gostei de nenhuma música. Eu Que achei que elas tédio, irmão. não encaixava, né? Uma coisa meio estranha. O For Good, meu Deus, por mais que não seja aquele número mais assim, né? Mas é o drama, gente, a tristeza, a despedida, Nossa, eu fiquei de Teoricamente, a coração gente partido. precisava disso. Eu vou falar assim: o primeiro filme é sobre quem você é, né? É a descoberta da amizade, é quem você pode ser. Até porque eu vou falar assim: eu acho interessante a gente pontuar que, por exemplo, a gente tem dois atos musicais novos encaixados no filme, que é o No Place Like Home e Girl in the Bubble. Né? E eu acho muito interessante porque, por exemplo, até onde eu sei na peça, eu não cheguei a assistir a peça, tá? Gostaria, mas eu assisti picado, assim, porque foi o máximo que eu consegui ter de contato, desde Indina Menzel e a Kristen, até agora com a Mira e com a Fabi. É, eu tive esse tipo de contato por estar online e consumir essas coisas. Eu sou apaixonada pela Indina Menzel, que é a Elphaba, vamos colocar uma aspas, assim, original, né, do teatro lá da Broadway, que eu fiquei apaixonadíssima por ela desde a época da Elsa. Então, sei lá, desde a época, sei lá, de Encantada, né? Porque ela também aparece em Encantada. E depois ela deu a voz pra Elsa e maravilhosa. Tanto é que aquele grito que a Elsa dá no final, né? É muito conhecido justamente também para fazer essa lembrança também da Elfaba essa desconexão, né, do mundo que ela deixou para trás para quem ela está sendo. Isso combina muito, por exemplo, Let It Go com Defying Gravity. O que eu acho engraçado é a forma que eles trouxeram na letra no Place Like Home, essa parte de novo da Elphaba, né? Tendo um ponto de virada interno dela, porque a Elphaba, no segundo ato, pelo que eu saiba, ela deixa de ter um pouco esse lado ativista dela. Ela continua, claro, lutando pelos direitos dos animais, mas a gente não tem tanta ênfase nessa segunda parte. Mas o No Place Like Home, eu acho que trouxe um pouquinho de volta dessa sensação dela, tipo, gente, vamos lutar por Oz, vamos se manter aqui, porque não existe nada igual ao nosso lar, sabe? Não tem lugar como o nosso lar. E eu acho que é isso que por exemplo, essa música nova, encaixada no roteiro, trouxe, né, dessa ponta solta que fica na parte do segundo ato. Uma coisa que eu acho interessante também abordar é que realmente o segundo ato não é para ser igual ao primeiro, né? Porque o primeiro é justamente apontar os erros que estão ali, né? A gente não está falando só da amizade das duas, a amizade das duas é o grande ponto, assim, de mostrar lados extremos do que está sendo passado ali. E a realidade do que está acontecendo em Oz é que o mágico ele quer ter grande domínio sobre todos. Até porque, vou falar assim, até adaptações lá de fora, quando a gente fala da obra, que está mostrando o lado cru real do que é o mágico tomando conta de Oz.
E a gente vê toda a questão política, né, dos animais de letra minúscula, os animais de letra maiúscula, né? A gente tem essa diferença, por exemplo, no livro, dos animais que falam, né, para ficar mais fácil aqui de distinguir, para quem só acompanhou a peça na questão também cinematográfica, são os animais que falam, dos animais que não falam. Essa questão do racismo, da questão cultural, né, e que trouxe de volta aí certos aspectos do que a Elphaba está lutando. Claro que a gente também tem que deixar atento que a música sempre vai tentar comunicar o que está sendo passado em tela. Então, assim, para ornar mais o que está acontecendo lá na cena, pedaços das músicas originais foram alteradas para poder se encaixar de melhor forma ali na obra. Então, assim, claro, você vai notar pequenas mudanças, às vezes ritmagem, né, das músicas, que ficam muito mais fáceis, muito perceptíveis, para a gente sentir exatamente o que eles querem ali por causa da forma que ficou a montagem. Né? Quando a gente está falando de teatro, a gente está falando de um lugar que a gente tem um recurso visual mais limitado, né? A gente tem ali uma continuidade de coisas um pouco mais limitado. Muito depende da nossa imaginação de quem está ali na plateia assistindo, diferente do cinema, né? Que quando a gente fala de cinema, a gente está falando de uma obra que já está ali. Vou colocar uma aspas nisso também, que é uma coisa mastigada, né? A gente já tem todo o recurso visual necessário para a gente ter esse tipo de coisa. Então a gente fica falando, poxa, mas eles podiam ter falado mais sobre isso, eles podiam ter falado mais sobre aquilo. E realmente o segundo ato, ele é um pouco mais enxuto que o primeiro, porque ele tem que ser mais direto. Ele abre vários caminhos no primeiro ato. Claro que é muito mais alegre, porque a gente está falando de duas pessoas com mais inocência. E quando a gente fala de um ato que pula 5 anos, a gente tem aí a dor agravada, né? A gente tem aqui pontos maiores para ser abordados. Fora que, assim, a gente está falando não só da questão dos animais, a gente está falando de toda a população de Oz, não só os animais, quanto os Munchkins e tudo mais. E aí, claro, eu não vou ficar passando pano para Nessa, porque eu não gosto muito da Nessa Rose no sentido geral, mas quando a casa cai em cima da Nessa, a gente ainda tem outros contrastes ali que eu acho que, por exemplo, a gente sente um drama um pouco menor no teatro, fica um pouco mais cômico, quanto ao que a gente viu na parte cinematográfica. E isso é muito legal, né? De ver certas diferenças, certas adaptações. E eu acho muito legal, para quem assistiu dublado, para quem assistiu legendado, também tem essa diferença, né? Onde a gente tem também as atrizes, né, do teatro ali dando a voz para as mesmas personagens que elas atuam, com comparação, né, às nossas duas estrelas ali também, a Ariane Pincherivo, atuando ali como as duas personagens. Então, assim, a gente tem, claro, diferenças, porque, por exemplo, no The Girl in the Bubble, a gente tem uma sensibilidade maior também da Glinda, né? Ela mostra o seu lado mais humano, uma coisa um pouquinho mais complexa. Fala do isolamento que ela está sentindo, o peso das expectativas sociais em cima dela, e ela deixando de ser aquela garota perfeita, e ela tomando consciência disso. E eu acho que isso encaminha muito para o que acontece no final do filme. E isso fica muito fechadinho de uma forma, sabe? Muito, muito enriquecedora. Então, eu acho que tem esses aspectos que a gente precisa levar em conta, de que realmente o segundo ato, ele não é um ato para ser feliz, ele é realmente um ato para fechar a história. Porque quando a gente está falando, por exemplo, no teatro, é uma coisa que eu até abordei isso anteriormente com o Rodrigo, que, por exemplo, no teatro, você tem 15 minutos ali para absorver o que aconteceu no primeiro ato para ir para o segundo ato. A gente teve 1 ano para isso. Então, vai ter uma diferença muito gritante aí de aspectos aí do que a gente sentiu do primeiro ato para o segundo ato. Eu pego isso que a Ali comentou e eu concordo, tá? Eu acho que existe uma diferença de tom muito grande entre ambas as partes, né? E a peça também. A peça tem o primeiro ato, né? Dessa jornada da Elphaba, né? Dela se tornar a bruxa má do Oeste. E entendemos tudo o que acontece com ela para que, né, desencadeie nisso.
de as pessoas verem ela com a bruxa má do Oeste. E aqui, além do fator político, né? Acho que é isso que o filme ele tem principalmente, de ser essa manifestação política sobre uma polarização entre bom e mal, manipulação, intolerância, né, e toda essa tirania do autoritarismo, ela também acaba que o segundo ato aqui, e muito mais do que na peça, faz com que a parte 2 também seja a jornada da Glinda, né? Dessa desconstrução da Glinda, né? Pra ela também ser uma personagem mais humana e não tão fictícia, tão boba. Sim. Né? Sim. Mas eu acho que de alguma forma o filme ele tem um didatismo muito grande, né? Então que ele precisa explicar demais as coisas e justificar literalmente tudo o que acontece. Então foge um pouco da peça, porque a peça deixa muita coisa subjetiva, né? E para livre interpretação. E eu acho que esse querer encaixar tudo, né? E principalmente conectar os pontos com o Mágico de Oz, né? Sendo esse por trás, né? Esse background do Mágico de Oz, né? Então a parte 2 de Wicked é o background de O Mágico de Oz, né? Não numa versão fanfic como a Ali comentou, vai tirando um pouco do brilho do filme, assim, porque ele vai ficando um filme muito, muito protocolar, assim, sabe? Vai ficando muito, tal coisa está acontecendo, porque tem que acontecer dessa forma, porque, sabe, vai tipo, te explicando o início, o meio, o fim, justificando os meios todos e vai não sendo emocionante. Fora, obviamente, como eu comentei, as duas partes ali, né? No Good Deed e For Good é emoção. É aquilo que a gente viu na parte 1. Mas eu acho que tudo que acontece no filme aqui, esses pontos que me fizeram talvez não gostar tanto dele, são mais aliviados ou compensados pelas atuações da Ariana Grande e da Cynthia Erivo. Acho que as duas é incontestável, né? A química que elas têm é algo mágico, assim, sem ter feito um teste de química, é o que mais assusta, né? Elas tiveram essa química de forma espontânea, né? Nas gravações e na construção ali da relação delas. E eu acho que é isso, assim, e a direção de arte continua, né, impecável. Acho que a fotografia também tem uma melhora aqui, porque no primeiro filme às vezes era muito claro, às vezes era muito escuro, às vezes era muito claro, muito escuro, tipo, tinha cenas assim, aquela cena da biblioteca, né, da Dancing for Life, meu Deus, ela tá num brilho assim estouradaço. Alguém esqueceu de tratar a fotografia lá. E aqui é corrigido já. Aqui tipo, a gente já tem uma fotografia mais, né, tipo, coerente, assim. Claro que tem momentos mais escuros e mais claros, mas não é o 880, assim. Quanto na parte 1 tinha isso. Mas isso é um ponto que eu vi depois, sabe? Tipo, eu falei aqui da fotografia da parte 1, mas é algo que eu vi assistindo a parte 1 pela segunda vez. Porque na primeira vez que eu vi a parte 1 no cinema, eu saí tão encantado e eu tava, tipo, totalmente wickedizado que eu não vi defeito nenhum, né? Tanto que eu dei nota máxima, assim, pra Wicked. Considero o Wicked um dos melhores filmes do ano passado, o melhor musical da década, até agora. Mas é isso, assim. Acho que talvez essa minha grande expectativa com a parte 1 tenha também contribuído pra me frustrar um pouco na parte 2. Eu acredito que, aproveitando esse gancho que você deu justamente do teste de química da Ariana com a Cynthia, eu queria falar que talvez o que a gente tem acompanhado delas aí em tour, toda hora se emocionando e tudo mais, eu acredito que se elas não tivessem, tudo bem, eu entendo que para algumas pessoas tá bem chato isso e tudo mais, mas tipo assim, eu acredito que a conexão que as duas tiveram, essa ligação que as duas tiveram, o que elas criaram entre a Ariana e a Cynthia, Glinda e Elphaba, foi uma coisa assim, que se elas não tivessem feito, sei lá, da forma, esse método que elas usaram, a gente não teria uma conexão tão bonita em cena das duas.
Porque o tempo todo, quando as duas estão interagindo entre si, a cena parece que acontece por si só de uma forma tão orgânica, tão gostosa, que, por exemplo, tem um pedaço lá da cena de For Good que elas estão cantando, que, se eu não me engano, o Rodrigo pode me corrigir, por favor, que teria um silêncio ali entre as duas meio que se despedindo. E no final, uma fala pra outra ali, eu te amo. E fica muito legal, né? Porque aparentemente rolou de uma forma espontânea e foi deixado no filme. Não sei Sim. como vai ficar depois numa versão final, num corte final aí para streaming, ou se eles vão mudar de alguma forma mais para frente, né? Porque às vezes, antes de ir para streaming, às vezes é passado de novo para apurar o que eles vão deixar, se eles vão encaixar uma ceninha extra aí para as pessoas, ou se o filme vai ter uma cena extra, alguma coisa. Isso sempre acontece no cinema, tá, gente? É uma coisa básica. Então, assim, a gente fica olhando, né, essas diferenças, essas cenas, justamente acontece de novo ajustes de cores e tudo mais, justamente para a gente conseguir assistir ou até mesmo escutar, né? Por exemplo, quando você pega os áudios que foram do filme para os áudios que estão disponíveis nas plataformas de streaming, né, de áudio, você vê que o áudio está um pouco diferente, a entonação às vezes está diferente, porque foram gravados em estúdio diferente dos que foram gravados ali ao vivo, porque vai ser a emoção do personagem junto. Por exemplo, nessa cena do For Good é muito emocionante ver essa conexão da amizade, porque querendo ou não, eles estão encerrando um ciclo ali. Eu entendo que deve ser muito exaustivo para os atores interpretar tanto tempo um personagem e ter que sustentar isso por uma tour inteira e tentar falar sobre a obra sem tentar expor demais o que eles estão adaptando, o que vai ter de novo, o que vai trazer de diferente. Então, fica esses vários aspectos aí de sensibilidades que a gente vai adquirindo conforme a gente faz esse tipo de análise das obras, né? Às vezes, a trilha sonora, o jeito que modifica, o jeito que modula, né? A sensação que vai te dando naquele ambiente. Então, eu acho que os sentimentos que a gente vai tendo conforme a gente vai assistindo, tanto, por exemplo, da briga que as duas têm, eu gosto demais dos recursos que eles utilizaram, por exemplo, de realmente sempre mostrar que o foco era as duas, não a história de Mágico de Oz, né? Se eu não me engano, isso é usado também nas apresentações de teatro, que não mostra a Dorothy, né? Às vezes você vai mostrar alguma coisa da Dorothy, ou menciona ou ela vai aparecer de costas. Continua não fazendo isso, sabe? Porque o foco não é a história Mágico de Oz, não é a Dorothy, é as duas também ali em foco. E como isso está afetando o resto dos amigos ali, né? Por exemplo, a mudança, por exemplo, que o Ethan Slater, e cara, se vocês escutaram também eu e a Ju falando dele em Gen V, cara, a atuação dele é muito, muito, muito legal, muito interessante de se ver, porque ele no primeiro ato, o Boq todo animado, todo feliz, e agora a gente tem um Boq que tá vendo a Nessa Rose se tornar quase uma ditadora ali, né? Vamos colocar desse jeito, e prendendo ele, e quando ele vira o Homem de Lata, a expressão dele, ele perdendo a humanidade dele, a forma que ele olha pra Glinda, né? A Glinda olha ele da sacada, ele totalmente revoltado. É uma coisa, uma nuance que mudou totalmente do personagem ali. Você realmente enxerga uma outra pessoa. E isso ficou muito bem encaixado. E dá pra ver que todos os efeitos que eles usaram, eles evitaram demais o CGI, sabe? E tem muita coisa prática ali, muita maquiagem. E ter isso no cinema atual é quase ouro, né? Porque hoje em dia é tudo computação gráfica. E quando a gente vê que realmente está rolando uma maquiagem ali por trás, né? Perguntaram até para a Cintia se ela queria fazer a maquiagem ou não, né? Para fazer a Elphaba, e ela, não, a gente vai atrás, a gente vai fazer peruca, tudo mais. Então, só enriquece a obra, né? Nessa questão. E o filme, eu acho que desse segundo ato trouxe mais camadas, né, das personagens. A gente vê aí mudanças na cor das vestes delas, a forma que as vestes são apresentadas. Inclusive, eu senti falta de um pedaço
né, da Glinda com as criancinhas lá, que teve no trailer, mas não foi pro filme, no corte final do filme. Que ela tá com um vestidinho meio que de cupcake, né, rosa com uma bordinha verde. E talvez isso também ajudasse a gente a ver outros contatos da Glinda com o povo de Oz. Eu senti um pouco de falta disso. E o que vocês acharam do trailer pra versão final do filme? Como que foi o contato para vocês aí? Rodrigo, que pode falar melhor da peça. Não, eu também senti que tem. Mas isso geralmente acontece, né? Eles colocam algumas cenas no trailer, aí depois tiram, né? É tipo, não só em musicais, né? A própria Marvel também faz isso. Mas eu não sei, assim, em relação à peça, eu acho que tá muito completo ali o filme. De fato, acho que não tem como, como eu discordar disso, né? A verdade seja dita, o filme ele tá bem condizente com o segundo ato da peça. E até meio que um grande desafio, né, para eles, porque o segundo ato tem ali 1 hora, talvez, 1 hora e pouco, né? Ele é menor que o primeiro ato. E eles transformaram isso num filme de 2 horas, né? Então Uhum. é um desafio. Um desafio bem grande do quase que dobrar o tempo da peça para um filme. Mas eu acho que até a cena final, né? A cena final mesmo do filme ali, e tem elas com os trajes ali da peça, né? Da capa da peça, foi muito fanservice, né? Uhum. Então, Foi. eu acho que assim, é um grande. E até pego pessoas que são mais fãs de Wicked, né? Como eu falei, eu conheci mais de Wicked e fiquei encantado pela parte 1 e pela peça. Mas não sou um fã de Wicked. Então, quem é fã mesmo, claro que vai estar ali sentindo mais e pegando mais essas referências, esse fanservice. Mas até eu, como talvez um leigo, vendo a cena final, na hora eu peguei assim, opa, peguei a referência aqui. Peguei a Ficou referência aqui. muito bom. E é bem legal, né, ter esse tipo de referência, porque vou falar assim, que traz uma menção honrosa, né, meio que honra a jornada de todas as Glindas e todas as Elfabas. E que, inclusive, né, vou falar assim, aparecem, né, Glindas e Elfabas no primeiro ato. E eu achei muito legal eles terem convidado pro corpo de elenco, mesmo que fazendo uma pontinha, quem já participou das peças, né, em teatro ali, para participarem do elenco. Isso é muito legal de ver. Respeita, né, a trajetória, a história que todo musical teve. É bem legal tudo que vocês trouxeram, porque tem informações que nem eu sabia, como por exemplo, de pegar as pessoas que participaram, né, das outras obras e tudo mais. Então, eu acho que isso foi bem legal. Mas, de forma geral, eu acho que tanto as pessoas que já conheciam em alguma medida, como as que não conheciam nada, como eu, há de concordar que o Wicked como um todo é uma obra muito bonita, né? E acho que boa parte do que eles conseguiram melhorar também, né, nessas questões mais técnicas que o Rodrigo comentou, é porque eles tiveram também 1 ano para fazer pós-produção, né? Então, não sei se a pós-produção, por exemplo, foi feita logo em seguida, mas tendo em vista que teve melhorias, eu acredito que eles puderam coletar, né, Uhum. esses ajustes da parte 1 para botar aqui na parte 2. Tecnicamente, eu não tenho nada a acrescentar. Tipo, eu acho que é um filme muito bonito, com uma fotografia muito boa, um figurino incrível, cenografia também muito foda. Sim. Mas eu acho que a narrativa em si ficou um pouco cansativa. Eu acho que o fato das músicas não serem tão boas quanto a parte 1 pode ter Uhum. tornado a experiência das pessoas não tão boa quanto a parte 1, que foi, no caso, o meu caso, é o que o Rodrigo citou também, é o que a gente tava Uhum. falando aqui, né? Uhum. Então, não sabia que as atrizes não tinham feito teste de química. Para quem vê hoje, nem dá para acreditar, porque elas se tornaram grandes amigas, né, na vida.
na vida real. O fato delas... E uma curiosidade que eu lembrei agora. Teve uma entrevista que a Ariana perguntou pra Cynthia se cantar em Wicked foi um grande desafio pra ela. Ela disse que não. Teve uma outra música que ela cantou, que agora eu não vou me recordar qual é. E ela disse que o Wicked não foi tão difícil assim. Eu fiquei, gente, mas a mulher quase botou os pulmão pra fora, né? Tipo assim, é uma potência a voz dela. E não foi, assim, a obra mais complexa dela cantar. Enfim. Sim. Inclusive, eu botei até na minha lista pra assistir Harriet, que tá na Netflix, que foi premiado também, que é um filme dela também. E aí, pra poder assistir, mas... Enfim, gente, acho que é isso, né? Dividiu opiniões, mas do que eu tenho visto da galera compartilhando é meio que uma somatória de coisas que a gente falou aqui, né? Sim. Inclusive pra quem é muito fã também, né? Sim, eu acho muito legal, só pontuar essa parte final, é que o tempo todo, né, a gente tem aí, querendo ou não, o próprio nome da personagem principal, né, a Elphaba, querendo ou não, é uma homenagem, né, pro autor de Mágico de Oz, né, que o nome dele é L. Frank Baum. Então, se você ler rápido, né, acha o Elphaba ali escrito, né, o L. Baum. Então fica o nome ali da personagem. Então é muito legal ter esse tipo de referência. Sempre a gente que entende um pouquinho desse tipo de encontrar as referências, né? Que igual a gente citando aqui Frozen de novo, mas, por exemplo, a gente tem o nome dos personagens sendo baseado no nome do autor da obra. É bem interessante. E ver o quanto traz justamente esse negócio de questionamento, essa sensação de tocar as pessoas de formas diferentes para ter esse tipo de debate. E vocês, eu não sei como essa parte de questão de musical também. Vou falar assim, se pelo menos uma música daqui, eu sei que o Rodrigo já falou as favoritas dele, mas se você pudesse salvar uma música, qual que seria? Seria For Good. Foi a que For mais Good. mexeu comigo. Nossa Senhora. Tocou lá no fundo do coração. Chega, eu tô arrepiada aqui. Musicais, pelo menos em mim, eles têm um efeito muito emocional. Então tem vezes que eu assistindo o musical, eu começo a chorar de tão emocionada que eu fico. Não porque é triste, mas porque eu me sinto tocada. E essa música em específico, vendo elas ali, né, e por todo o contexto em que ela é cantada, me emocionou muito. Tem Muito algum mesmo. efeito Então, especial, assim, também que vocês tenham se incomodado ou caracterização? Porque, gente, o Fiero com a cara do Deadpool no final me incomodou demais. Eu fiquei, cara, chamaram o Ryan Reynolds pra fazer ponta, porque eu fiquei curiosa, tipo, porque, de fato, não mostra a cara dele, né? Tipo, quando eles estão com a Dorothy, não mostra o rosto dele de modo algum. Mas quando ele tá com a Elphaba na cena final, eu falei, caraca, velho, ele tá a cara do Ryan Reynolds. E eu achei que a cara dele era o meu, e eu vi mais gente falando disso. Eu não sei pra vocês como que foi. na verdade, eu nem vi o Ryan Reynolds. Assim, teve uma diferenciação, mas eu fiquei impressionada com a textura mesmo. E a Assim, maquiagem? então, eu fiquei. Tanto é que na hora, depois, comentando com as minhas amigas que foi assistir, a gente ficou, caralho, ficou muito perfeita a textura. Ficou impressionante. Mas realmente ele ficou esquisito. Tinha um cara atrás de mim no cinema que a hora que apareceu a cara do Fiero, o cara começou a rir, mas rir de gargalhada. Aí eu falei, caramba, o Jonathan Bailey, que era considerado o cara mais bonito, né? Ele ganhou um prêmio de ser bonito e tudo mais. Tá com a cara do Ryan Reynolds, gente, judiação, tadinho. Mas enfim, é sobre isso. Mas eu acho que, assim, em comparação à primeira obra, realmente, essa segunda obra aí, eu dou. Vou falar assim, eu vou dar
uma nota 7, porque pra mim a primeira parte é realmente uma nota 9, porque é, ele- eles continuariam podendo trazer mais coisas para a obra, outros momentos mais fechados, outras explicações, porque alguns personagens que foram trazidos de volta para fazer até mesmo tipo a Shen Shen, Tiffany, voltaram, mas é um alívio cômico que você fala, mas por exemplo, o Bowen Wayne tá fazendo um papel tão grande, né, na promoção do filme, e Uhum. ele aparece tão pouco. Então, assim, eu fiquei um pouco assim nessa questão. Eu achei que tinha uma participação até maior. Eu falei, talvez tenham colocado mais coisas ali, né, do personagem, mas depois eu vi que não. E a Michelle Yeoh cantando, cara, que tortura. Ainda Nossa, bem que ela é. avisou que ela não canta. Ela avisou que não canta. Botaram ela pra cantar. E tudo bem. Vamos falar do choque do mágico, então, né? Meu Deus, a Elphaba era minha filha. Que Mas aí que tá. isso aí. Isso, Saiu fora. até isso na peça, tipo, é tão legal, assim, tipo, tão, talvez, surpreendente, né, quando acontece e tal, como é explicado, porque aqui no filme, Eu pra, achei pra que mim, ficou não me, corrido. não me pegou de jeito nenhum. Tipo assim, tava ali o easter egg todo momento, né, ele tomando Sim. o líquidozinho verde ali e tal, mas, sabe, foi tão, tipo assim, nossa, era minha filha, aí quando ele fica emocionado, tipo, tu não te emociona. Acabou. Sabe? É. Eu acho Ficou que muito faltou, superficial, mas assim. um pouco. Vou falar assim, é que o que eu vejo é a Glinda o tempo todo estava sendo moldada de alguma forma a ficar ao lado deles, né? Tanto é que ela basicamente que dá a dica, né, de como atrair a Elphaba pela Nessa Rose. E aí, quando a gente tem todo aquele arco final que a Glinda ela enfrenta tanto o mágico quanto a Madame Marble, eu acho que ficou um pouco corrido, porque ela coloca uma máscara, né? Tudo bem, a música dela, né? A música original que criaram para ela ali, traz muito dela se reconhecendo como uma nova Glinda, né? E aí ela veste essa persona, parte para o final do filme e ela volta, já enfrenta os dois, todo mundo já aceita ela quase como uma osma. E eu fiquei, caramba, mas realmente esse final ficou muito corrido. E, e, Uhum, eu, é go- e, verdade. eu, gos- e eu gostei muito. Eu interpretei assim. O que vocês acharam do Grimmy abrindo pra ela no final? Eu fiquei surpresa, né? Mas não sei se vocês viram o pessoal que fez tipo uma tradução do que tinha lá, que era tipo um Justamente essa feito. de cura. Isso, um feitiço de cura. Ah, eu achei tão fofo. Bom, eu acho que ali foi literalmente mesmo, uma virada de página para ela, né? Porque acho Uhum. que foi o momento em que a vida dela, o que ela realmente queria, que era, né, ter poder e tudo mais, iria começar a acontecer, né? Então eu fiquei feliz, porque ela teve toda uma mudança de atitude até Uhum. chegar aquele momento. É tipo como se, tipo assim, agora ela se tornou digna. Pronto. Agora, Sim. agora sim ela se tornou digna e o Grimório abriu e, sabe? Então eu achei que foi uma boa conclusão para ela. Acho que fez jus. Embora esse finalzinho eu deva concordar que sim, ficou corrido. Toda essa parte em que ela vai dar as resoluções, né? Mas gostei. A minha nota, eu não sei dar nota de 10, então a minha nota foi 3,5. Justamente porque eu senti um pouco esse tempo, foi um pouco mais cansativo, não gostei tanto das músicas, né? Então eu acabei, ao invés de dar 5, eu dei 3,5. E você, Rodrigo? Eu tinha dado o spoiler já, né? Mas eu dei 3 de 5. Acho que Ah, 3. um 3 de 5. Aham.
Eu Uhum, acho que é um filme que tem, né, ali atuações muito consistentes da Ariana e da Uhum, Cynthia. Tem aqueles dois grandes momentos musicais, como eu comentei. Ah, uhum, a direção de arte, né, segue impecável, né, em todos os detalhes. Mas uhum. tem todos esses pontos que eu comentei ali que me incomodaram um pouco e me desligaram da Eu vou magia colocar que. de Wicked. Então, minha nota é entre, tipo, de 1 a 5, eu vou colocar que a minha nota é 4. E é isso. Arrasou, então é isto, ó. Tivemos vários pontos Exato, aqui. discordamos, Gostei. mas Concordamos em entregamos um discordar, podcast. mas foi isso aí. E é isso que é legal. Eu sempre falo, né, que tipo quando tem alguma divergência e tudo mais, sempre enriquece a discussão, né? Porque se a gente tivesse tudo a mesma opinião, seria chato até pra quem escuta a gente. Fala, nossa, mas ele sempre concorda, nunca discorda. Tem que haver aqui, né? Mas a gente é civilizado, viu, gente? A gente discorda, concorda em discordar e tá tudo bem. Porque afinal de contas, cada um tem uma experiência diferente com aquilo que assiste, né? Então, não existe certo e errado, né? Que é bom pra um, às vezes não é tão bom pra outro, tá tudo bem. Esse foi o nosso papo sobre o Wicked for Good. Não é o The Wicked, como eu falei no início do episódio, não sei se o editor vai cortar, mas o Wicked for Good. Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você concorda, o que você discorda da gente. Sempre bom, a gente sempre tá lendo os comentários, então já deixa aí qual foi o momento mais marcante pra você dessa parte 2. É, e é isso, você, como a gente falou, né, nos vê por aqui no Podverso, estamos sempre por aqui navegando entre os portais dos filmes e das séries, então você ainda vai nos ver muito por aqui. E é isso, obrigada, gente. Obrigada aqui aos meus companheiros, né? Hoje nós estamos na terceira gravação. Essa equipe aqui trabalhou, tá? Mas a gente entregou. E é isso. Um beijo. Segundas-feiras, né? Segundas-feiras. É isso Beijo, aí. galera. Até a próxima. Valeu.